Querido irmão, querida irmã, é uma alegria nós nos encontrarmos no nosso programa Momento de Esperança, alimentando a nossa vida sempre com algumas meditações a respeito da Palavra de Deus. Hoje quero continuar convidando você a meditarmos juntos a respeito do Credo, quando nós professamos a nossa fé no Espírito Santo e dizemos: creio na remissão dos pecados. A palavra remir vem do vocabulário escravocrata, que significa trazer a liberdade. Todas as vezes que o Senhor Deus, através do seu Espírito Santo, nos perdoa, ele nos torna pessoas mais livres. E a liberdade não é só liberdade diante de alguma coisa, mas é também liberdade para amar, para construir um mundo melhor, para ir ao encontro dos irmãos. Hoje, a nossa sociedade cada vez mais perde o sentido do pecado. Porém, esta perda não significa que o pecado deixe de existir. Mas o que vem a ser o pecado segundo a palavra de Deus? Em primeiro lugar, para que haja verdadeiramente um pecado, é preciso que a pessoa tenha consciência, ela tenha liberdade e tenha responsabilidade. Nós que já nascemos neste mundo tão marcado pela negatividade, pelo mal, acabamos sendo de uma certa forma condicionados, arrastados muitas vezes para a prática também do mal. Como diz São Paulo, tantas vezes faço o mal que eu não quero e o bem que eu quero nem sempre consigo fazer. Por isso, esse pecado que já existe no mundo, que nos marca profundamente, que nós chamamos de pecado original, não que seja pecado de fato, mas está em comparação com o pecado, por ser uma tendência para a maldade, ele nos arrasta também para o pecado pessoal e o pecado social. O que vem a ser isso? Todas as vezes que eu escolho o mal, todas as vezes que eu posso fazer o bem e deixo de fazê-lo, todas as vezes que também as minhas atitudes têm consequências ruins sobre a outra pessoa, eu estou vivendo uma situação que não me constrói, que não constrói também o irmão. Por isso nós dizemos, o pecado é tudo aquilo que me prejudica, que prejudica a outra pessoa. O pecado é aquilo que me desumaniza, desumaniza também as minhas relações, desumaniza as outras pessoas. O pecado é esse rompimento com a nossa aliança com Deus. Mas o pecado não é só pessoal, ele também pode ser social. Em que sentido? Que muitas vezes nós criamos estruturas na nossa sociedade que acabam prejudicando os irmãos. Trata-se do pecado de grupos. Um exemplo, se lá no Senado, se lá no Congresso, eles votam uma lei que prejudica todo o nosso povo, isso acaba sendo um pecado que tem consequências sociais. De uma certa forma, mesmo aquele pecado pessoal acaba tendo uma certa consequência, porque nós fazemos parte de uma humanidade. Se eu sou melhor, eu ajudo também esta humanidade a ser melhor. Se eu sou pior, eu também torno esta humanidade, este mundo, pior. Portanto, como nós necessitamos da graça de Deus, como nós necessitamos do perdão do Senhor, que nos abre novos caminhos, que nos abre novas possibilidades. E é verdade, há pecados que não têm consequências e um peso tão grande, por isso nós dizemos que são os pecados veniais. Mas há aqueles que têm um peso muito maior, sua consequência é desastrosa, e por isso nós falamos do pecado grave. E também usamos dizer, como o próprio Jesus diz, do pecado contra o Espírito Santo, que não se trata de um ato, uma atitude, mas se trata de uma situação de vida. Esse é o verdadeiro pecado mortal que pode nos fazer
com que nós percamos o rumo da nossa vida, que nós percamos a nossa humanidade e percamos a própria salvação. Trata-se de ir fechando-se cada vez mais a Deus, fechando-se cada vez mais no nosso egoísmo, nos nossos interesses, fechando-se ao irmão. Trata-se daquela atitude de não querer perceber a ação de Deus no mundo, a presença de Jesus Cristo, do seu Espírito, e uma atitude que vai se tornando cada vez mais mesquinha, violenta, fechada, egoísta, acomodada nos seus próprios interesses. Portanto, quando nós falamos do pecado, não é para sobrecarregar a pessoa de culpa, não é para levar a pessoa a entrar numa situação de ansiedade, de desespero, de angústia, mas para que nós tenhamos uma percepção que há caminhos que nós trilhamos que não constroem ninguém, que não constrói o mundo, e termos esta referência para sempre voltarmos ao Deus da vida, acolhendo a graça do seu perdão. E é muito interessante percebermos que quando nós somos capazes de abrir o nosso coração, de reconhecer humildemente as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, o bem que a gente poderia ter feito e não fez, aquilo que a gente deveria se tornar e nem sempre caminhamos para ser desta maneira, quando somos capazes de, na humildade, nos reconhecer assim, confessar os nossos pecados, isso traz para nós um alívio, porque o pecado é sempre um peso que nos puxa para baixo, é sempre uma força que nos impede de fazer uma caminhada melhor da nossa vida. Terminemos o nosso programa também nos colocando em oração diante de Deus. Senhor nosso Deus, através do vosso Filho Jesus Cristo, vós revelastes que nós sempre podemos ser perdoados, e o perdão não depende de nada, a não ser que queiramos acolhê-lo. O vosso perdão dado por Jesus Cristo, na graça do Espírito Santo, liberta o nosso coração, nos abre novas possibilidades, que nós saibamos então acolher esse perdão, reconhecer as nossas faltas, para iniciar cada vez mais uma vida nova, uma vida transformada pelo vosso Espírito Santo. Fiquem com Deus e que a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, aquele Deus que nos perdoa, que nos acolhe, que cura as nossas feridas e que nos conduz para uma vida nova, esteja sempre conosco. perdão, encontro paz.
Música